Sir Alex Ferguson foi um dos maiores técnicos do mundo na história do futebol, comandando tanto o Aberdeen quanto principalmente o Manchester United para a glória de tantos títulos nacionais e internacionais. Visto como um dos melhores da história, ele se aposentou em 2013 sendo campeão inglês com o Manchester United. E essa temporada que a gente vai dar uma olhada um pouco mais detalhada. Esse é daqueles tipos de vídeo que eu vou dar uma descrição detalhada e bem específica sobre os detalhes de certos fatos e jogadores e técnicos no mundo esportivo do futebol. E esse vai ser o vídeo sobre a última temporada de Sir Alex Ferguson com o Manchester United, a temporada 2012-2013. Agora vamos dar uma olhada para a temporada passada, a temporada 2011-12, quando Ferguson e o Manchester United perderam o título no último minuto da Premier League, para aquele milagroso momento do Sérgio Agüero e do Manchester City para poder conseguir ganhar aquele título depois de 44 anos de espera. Tá, aquele momento foi totalmente memorável para todos os torcedores de futebol, para todo mundo que acompanha o esporte mundialmente. Mas para o torcedor do United isso não foi levado tão bem. Ferguson estava com 71 anos antes da temporada começar, e visto que a vitória milagrosa do City na temporada anterior, logo dos rivais deles, o United não podia dar bobeira na próxima temporada. Então, só para não se aposentar nesse desastre que foi essa temporada, ele já mandou primeiro para a imprensa que o United não perderia mais um título inglês daquele jeito, e segundamente ele fez umas contratações para preparar para essa temporada de 2012 e 2013. Essa preparação veio sob o comando principalmente de um adolescente chamado Wilfried Zaha, na base do Crystal Palace, o meio atacante do Borussia Dortmund, Shinji Kagawa, e o principalmente veio informado atacante holandês Robin van Persie, de 28 anos, do Arsenal, por volta de 30 milhões de libras. Com a temporada já em seu começo, agosto e setembro, os primeiros meses de temporada, o United perdeu o primeiro jogo para o Everton e um jogo em casa contra o Tottenham de 3-1, e se viu em terceiro lugar atrás do Everton e do Chelsea no fim de setembro. Já em outubro, avançando um mês, eles já se encontravam uma posição acima, e cabeça com o Chelsea em segundo lugar após ter ganho dos próprios Blues em Londres de 3-2, uma partida eletrizante. A essa altura, jogadores como o icônico Wayne Rooney e Van Persie em seu prime, seu auge, cumpriam seu papel no ataque, fazendo gol e criando chances pro resto do time. Agora, mesmo que o holandês prometia ser uma das maiores contratações que o Ferguson já fez na carreira dele, havia um grande problema nos setores defensivos. Não com o goleiro David De Gea, que era o segundo ano dele com o clube, depois de vir do Atlético de Madrid, mas principalmente com os zagueiros Phil Jones e Chris Smalling, e com o setor defensivo em geral, que passaram por períodos de muita inconsistência, assim deixando a defesa do United muito vulnerável, e começando sempre a tomar gol logo no começo da partida, ou tendo que virar logo o placar para tentar achar a vitória no finalzinho. Foi o que normalmente o United fazia, tomava um gol, tomava dois gols e virava o jogo. Foi assim com a partida contra o Southampton, que o Van Persie fez um hat-trick para virar o jogo. Foi assim com a partida contra o Aston Villa, que eles tomaram dois gols, mas viraram graças ao Chicharito em um gol contra. Enfim, era comum o United fazer isso nessa temporada. Quando a mais ou menos dezembro, o United já era líder, vencendo de times como o próprio Chelsea, que eu falei, Arsenal e etc. Porém, eles chegaram na partida provavelmente mais crucial do campeonato, o derby de Manchester contra os seus rivais Manchester City, na casa do City, que é o Etihad. Até então o City não perdia em casa fazia um ano e meio. O time do City era, para se dizer, um dos melhores da Europa. E o United começou totalmente melhor, atirando uma liderança de 2-0 com dois gols do Rooney. E mesmo assim o City empatando o jogo para 2-2, coube a Van Persie, o jogador que rejeitou ir para o City para aceitar trabalhar com Ferguson no United, para meter um gol de falta no finalzinho do jogo e acabar com a vencibilidade dos rivais e, acima de tudo, aumentar a distância dos vice-líderes ao topo da tabela de 2 pontos para 5 pontos. Ambos meses de dezembro e janeiro do United viram ele sempre pegando o jogo por trás e vencer o jogo de maneira enfática. Vitórias como, por exemplo, o 4-3 que eles ganharam contra o Newcastle em casa, depois de um gol no finalzinho do Chicharito, foi icônico. Mas aí chega o mês de fevereiro de 2013, um mês muito importante para aquela temporada do Manchester United. Esse mês que eles foram sorteados contra o Real Madrid para jogar a Champions League. É provavelmente um desafio quase impossível ter que enfrentar Real Madrid de Benzema, de Ozil e de Ronaldo no auge da carreira deles com um técnico de José Mourinho. Porém,
mais ou menos naquela época que o United tinha sido sorteado para jogar contra o Real Madrid, uma parada muito... O City viajou para Southampton e perdeu de 3-1. Uma falha gigante do time do Roberto Mancini, saindo de lá perdendo, tomando uma saravada do Maurício Pochettino. Maurício Pochettino era técnico do Southampton na época. A intenção do Ferguson, no próximo jogo contra o Everton em casa, era poupar jogadores principais do time titular para se preparar para as oitavas de final contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu. Porém, ele viu a chance de abrir uma vantagem de 12 pontos de distância de seus rivais no topo da tabela se ganhassem contra o Everton. E um placar de 2-0, gols de Ryan Giggs e Robin Van Persie, tornou esse sonho em realidade. O United mesmo assim ia acabar sendo eliminado pelo Real Madrid do Mourinho de qualquer jeito, mesmo sendo um jogo muito acirrado em ambas casas do Old Trafford e Santiago Bernabéu. Então, agora eliminado da competição europeia, o Ferguson poderia virar e falar que a Premier League era o maior foco da temporada deles, para assim o escocês sair do esporte tendo ganho a competição 13 vezes e a última sendo esse ano. O United permaneceu com a consistência, vencendo jogos como o Reading, contra o Sunderland e etc, aumentando a distância da tabela, do topo da tabela, para 15 pontos acima do City. E aí chegou o dia tão sonhado. 24 de abril de 2013, quando o Manchester City viajava para Londres para enfrentar o Tottenham e perdeu de virada em um placar de 3-1, gols de Clint Dempsey, Jermaine Defoe e Gareth Bale. Esse placar no White Hart Lane deixava o torcedor do City totalmente frustrado e já morto no lugar, porque faltava apenas 3 pontos, uma vitória para o United chegar ao 13º título na era Premier League e o 20º no total. E depois de uma incrível performance contra o Aston Villa de 3-0 com 3 gols do Robin Van Persie, sendo um deles um magnífico voleio de primeira, que é já a marca registrada do holandês, o United foi coroado pela 20ª vez campeões ingleses e pela última vez acompanhado do lendário Sir Alex Ferguson. Depois foi acompanhado mais uma vitória em casa, no último jogo em casa contra o Fulham da temporada, ou seja, o Ferguson saindo do Old Trafford, sendo campeão inglês, levantando aquele prestigioso troféu pela 13ª vez em sua carreira. E a última partida que eles abriram de 5-2 contra o West Brom parecia ser uma vitória fácil para acabar com a carreira do Ferguson na Premier League no futebol. Mas não, o West Brom chegou a empatar de 5-5, 3 gols do Romelu Lukaku, que na época estava com 20 anos, e assim finalizando com um empate de 5-5, primeiro da era Premier League, o excelente trabalho e maravilhosos tempos de 23 anos da lenda Alex Ferguson, não só no United, como no futebol. Então é esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo do Sir Alex Ferguson, a última temporada dele com o Manchester United. Se gostou do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, também sininho de notificação para ficar notificado de todos os vídeos que eu vou fazer aqui no canal. É isso, valeu, falou, fui!